Olá, aqui é o Márcio e nesse vídeo nós vamos dar continuidade na nossa série de cadastro aqui do Visual Basic, tá? Então no episódio anterior a gente terminou de fazer o update e a consulta sem ter um formulário de consulta. Então neste vídeo nós vamos criar um formulário de consulta e consultar através do nome o cliente, ok? Mas antes da gente iniciar a aula, eu quero avisar para vocês que eu estou atualizando o meu curso de Visual Basic.net e ele já está em pré-venda. Você vai encontrar ele aqui na descrição do vídeo e também na descrição aqui desse vídeo você vai encontrar o link também para baixar a apostila gratuitamente. Então, se você está iniciando na programação e quer aprender a programar certinho do zero, em passo a passo, clica no link aí abaixo do vídeo do meu novo curso, que está em pré-vendas, para você saber mais sobre ele, ok? Então, bora pro vídeo agora. Vamos lá. Bom, então o que a gente precisa fazer aqui agora? A gente precisa criar o formulário de consulta. E para a gente criar esse formulário, eu vou vir aqui no Solution Explorer e vamos criar um novo formulário aqui no projeto de cadastro. Então, no projeto de banco de dados, a gente só iria mexer nele, criar mais classes, quando a gente fosse adicionar mais tabelas lá no banco de dados, para a gente poder depois vir aqui criar a classe do banco de dados, da nova tabela do banco de dados que a gente criou, ok? E então, vamos clicar aqui com o botão direito aqui no projeto de cadastro, vim aqui em Add e Form Windows Form, que é o que a gente está trabalhando aqui. E vamos colocar o nome dele aqui de FRM Consulta. Bom, esse nome eu coloquei porque não tem mais nenhum outro tipo de consulta aqui no meu projeto. Eu poderia colocar FRM Consulta Cliente, vamos pôr isso, né? Vamos pôr Cliente, porque aí eu poderia ter o formulário de consulta de fornecedor, de produto. Então eu já separo os nomes aqui dos formulários certinho, ok? Tranquilo, vamos só ocultar aqui. Bom, o que a gente vai precisar colocar aqui? Eu vou colocar primeiro aqui. Deixa eu sair desse All Windows Forms aqui. Eu vou vir aqui em Containers. Primeiro eu vou colocar aqui um Group Box. Vamos deixar ele aqui um formulário um pouco mais bonitinho aqui, né? E aqui na propriedades dele, então vamos diminuir aqui a propriedade. Vou colocar como filtrar por. Pronto. Vou colocar um test box. Vamos pegar uma label aqui também. Essa label aqui a gente vai indicar qual que é o filtro que a gente está fazendo, né? Então eu vou pôr aqui que eu vou filtrar pelo nome. Pronto. Vamos só organizar aqui o design, ok. Ok, a caixa de texto, como que eu vou utilizar lá na programação? Então eu tenho que mudar aqui o nome da minha caixa de texto. Vou colocar txt nome. Bom, depois eu vou colocar outro grupo box aqui embaixo, que vai ser onde que a gente vai exibir o resultado aqui da consulta, tá? Então vou abrir ele no máximo aqui, assim. Vou colocar aqui em datas um data grid view, onde que vai exibir os campos aqui, né?
da consulta. Ok. F4, aqui eu posso deixar em branco. Vamos fixar aqui para a gente trabalhar aqui o DGV dados. Bom, eu não vou permitir aqui que ele edita, né? Que ele adiciona uma nova linha, que ele edita a linha e que ele deleta a linha. Não vou deixar, porque é só para consulta. Os campos que eu vou exibir também, eu não vou exibir todos os campos lá da tabela. Então eu vou aqui adicionar coluna. Primeiro vamos editar aqui tudo. Vou adicionar uma coluna. Vou pôr assim, col ID. Aí eu vou pôr o ID aqui. Adicionar. Vou pôr col nome. Nome. E adicionar. Bom, qual que vai ser o campo que eu vou exibir aqui nesse ID? Então tem que a propriedade aqui, data proper name. Qual que é o nome da propriedade lá que eu quero exibir? Vai ser o nome. Então quando eu for vincular o meu dataset aqui dentro do Data Grid View, ele vai pegar o campo nome lá do dataset e exibir no ID. Não, então notei errado aqui. ID. Aí sim, no nome eu coloco aqui o campo nome. Como eu estou fazendo totalmente offline, né, ele não tem nenhuma base de dados aqui para eu selecionar. Tá? Então eu estou fazendo tudo por via código. Eu não estou fazendo nenhuma ligação. Tá? Não estou adicionando manualmente toda a base de dados aqui. Ok? Exibir o nome. O que eu posso fazer aqui também? Vamos editar aqui o nome. Eu posso colocar para pegar o tamanho total aqui, fio. Tá? Que ele vai preencher todo o meu dataset aqui, meu data grid view no caso, com o restante de espaço que tem no data grid view. Então o ID só vai ter esse espaço e o nome vai ocupar todo o espaço total. Ok? Bom, o que mais que a gente precisa mudar aqui? No formulário, como que é uma janela de pesquisa, eu não vou permitir que maximize a janela. Então vou tirar o maximizar, o minimizar pode deixar, e também não vou deixar redesenhar a janela. Então vou pôr como fixo aqui. Pronto. Ok. Coloquei como fixo. Agora o que falta é a gente colocar um botão de buscar aqui, né? Vou colocar o botão de buscar. Vai ser btn. Opa, tá tudo maiúsculo. Btn pesquisar. Então vamos colocar aqui o formulário como o teste dele aqui. Pesquisa. Ok? Vamos configurar agora também o nosso botão aqui de pesquisa. Eu vou clicar aqui no botão, ele vai ser o botão pesquisar. O teste aqui dele. O TXT já está certo, TXT nome. Bom, tá tudo configurado aqui o nosso formulário aqui para a gente pegar as informações, tá? Então, o que a gente precisa fazer aqui nesse formulário? Eu preciso fazer a pesquisa lá no banco de dados, conforme o usuário digitar aqui o nome que ele quer pesquisar do cliente e já exibir a lista. Ok? Então eu posso exibir essa lista conforme está digitando, já acionar aqui o botão de pesquisa. Ou só quando ele clicar no botão de pesquisa. Porque cada tecla que ele pressionar aqui vai ser uma chamada no banco de dados. Então não sei se convém a gente deixar, ao pressionar a tecla que ele já fazer a pesquisa no banco de dados, ou somente quando ele clicar em pesquisar, ou dar o Enter mesmo na caixa de texto. Aí sim ele fazer a pesquisa. Então eu vou ocultar aqui e vamos programar aqui o nosso formulário de pesquisa para depois a gente colocar ele lá no formulário de cadastro de cliente, chamar essa pesquisa.
Então vou apertar o F7 aqui. Bom, a primeira coisa que eu quero fazer aqui, eu quero já definir uma propriedade que eu vou passar esse código do cliente que vai ser selecionado para o formulário de cadastro de cliente. Então eu vou criar uma propriedade aqui, vou pôr aqui public proper id as integer, tá? Então quer dizer que eu criei aqui a propriedade para poder passar esse ID lá para o cadastro de cliente. Aí sim, agora eu posso definir aqui a minha pesquisa. Bom, como que a gente define a pesquisa aqui? A gente vai instanciar a classe K de cliente de novo, criar uma nova instância, um novo objeto. Então vamos lá, vou pôr aqui Gin cliente as new K de cliente. Só que eu tenho que importar aqui, né, para funcionar. Dar um imports aqui no nosso projeto de banco de dados, DBO Cadastro. Aí eu tenho acesso aqui à minha classe K de cliente. Pronto. Bom, o que mais que eu vou precisar? Eu vou precisar também de um dataset. Então eu vou criar aqui um Gin ds as dataset, que ele vai retornar o dataset para eu poder setar no Data Grid View aqui. Como a gente vai fazer pesquisa no banco de dados, nós precisamos tratar o erro. Ok? Então vou dar um try aqui para tratar o erro. E vamos montar aqui também, eu preciso passar o parâmetro, né? Então é Gin par as list of SQL parameter. Só que o que a gente precisa? A gente precisa importar também aqui os dados do SQL Client para poder usar o SQL parameter, né? Bom, tranquilo. Então criamos aqui os parâmetros, né? Aqui eu tenho que usar o new. Ok. Vamos voltar aqui no K de cliente para a gente pegar a linha do parâmetro aqui, adicionar o parâmetro. O parâmetro que eu tenho que adicionar vai ser o parâmetro de pesquisa, né? Que pode ser o texto lá que eu quero pesquisar. Lembra o texto que eu quero pesquisar? Então eu vou colocar que é o nome do cliente que eu quero pesquisar, né? Então vai ser o nome. E da onde que eu vou pegar esse nome vai ser do txt nome aqui. Pronto. Então, estou pegando aqui o meu parâmetro. Lembra que aqui no principal a gente também deixou informações aqui de consultas, né? De como que a gente pode fazer a consulta aqui usando os nossos parâmetros aqui. Bom, então vamos voltar aqui no nosso formulário de consulta. Bom, a gente utilizou aqui o parâmetro. Então, eu já defini aqui o parâmetro do nome. Eu quero utilizar lá o like para ele trazer em qualquer parte do nome essa consulta, tá? Como eu posso definir o SQL, o comando do SQL, já dentro lá da função, eu não vou criar aqui uma variável do SQL, uma variável string. Eu já vou definir direto. Então, eu vou chamar o ds aqui, que é o meu dataset. Vai ser o cliente.consulta dataset. Aí eu posso passar já aqui no parâmetro, eu posso passar já direto a string aqui dentro, sem precisar ser uma variável, tá? É só definir a string normal aqui. Bom, como que é a string? É um select. Eu vou dar o select asterisco from, que é para trazer todos os campos da minha tabela K de cliente, where o nome vai ser a like, abro
a aspa simples, coloco o sinal de porcentagem, fecho a aspa simples, mais o arroba nome, mais abro porcentagem novamente e fecho. Assim é a forma que a gente faz a consulta utilizando o like com o parâmetro, tá? Então ele vai pegar qualquer parte do nome, se eu digitar o A, qualquer parte do nome que tiver a letra A, ele vai trazer para mim a letra A em qualquer parte do nome, tá? Em qualquer cliente que tenha a letra A no nome. Nome, sobrenome, como for digitado. Bom, aí eu tenho que vir aqui no final e passar o parâmetro, senão vai dar erro na minha função aqui, né, no meu método. Bom, então criou o parâmetro, estou passando, já fiz a consulta, agora qual que é o próximo passo? É eu colocar essa informação lá no nosso data grid. Então vou colocar assim, dgv dados.dataSource vai ser igual a ds.table 0. Por quê? O dataset ele é uma coleção de data tables, de tabela. Então, no caso aqui, eu estou fazendo uma consulta, ele só está adicionando uma tabela nessa consulta. Então, para ele voltar e eu marcar, né, exibir essa consulta no meu data grid, eu preciso informar qual que é o data table que eu quero exibir. Então, é a minha tabela 0 da coleção do dataset. Tranquilo. Só que se eu fazer só esse comando, ele vai exibir todos os campos. E aqui no caso, eu só quero exibir o campo ID e o nome. Eu não quero exibir o endereço, o telefone e o número. Eu não quero exibir esses outros campos. Então, se eu deixar desse jeito, ele vai ser exibido. Então, eu tenho que utilizar uma outra propriedade aqui do dataset para ele não informar os outros campos, só os campos que eu setei lá no data grid view, tá? Então vamos lá, vai ser o dgv.dados auto generate columns vai ser igual a false. O que é essa propriedade quer dizer? Que o meu data grid view não vai mais gerar as colunas do meu data table aqui automaticamente. Só vai exibir as que eu já pré-defini aqui no meu data grid view, tá? Então é para isso que eu uso esse comando aqui. Então, fazendo isso, eu já estou exibindo só esses dois campos, tá? Claro que também aqui na consulta, em vez de trazer todos os campos, eu poderia só trazer os dois campos que eu quero exibir. Aí eu não precisava utilizar esse comando aqui, essa propriedade como falso. Eu quis mostrar aqui que quando você tem uma consulta com vários campos e você não quer mostrar todos, então a gente faz isso aqui, esconde os outros campos, tá? Aí no caso, se eu só quisesse as duas colunas lá, o ID e o nome, eu informaria aqui no select o ID, vírgula, nome. Pronto, só ia trazer os dois campos, eliminava essa linha de código aqui, tá? Mas vamos deixar aqui o asterisco, tá? Para ver essa funcionalidade. Ok. Bom, se acontecer algum erro, vou só colocar uma mensagem aqui, né? messagembox.show problema na consulta. Pronto, só uma mensagem aqui. Ok. Bom, agora o próximo passo, quando eu der dois cliques aqui ou enter aqui no meu data grid, eu quero enviar essa informação lá para o meu cadastro de cliente, que vai ser o ID do cliente. Então vamos lá. Eu vou vir aqui, vou pegar o DGV dados e vou vir no evento aqui, double clique dele, tá? Aí eu vou verificar se o DGV dados.rows.count for maior que 0, quer dizer, se tiver a linha ele vai executar
o comando duplo clique e pegar essa informação. Então a minha propriedade lá que eu criei, ID, que é a propriedade que eu criei, vai ser igual a dgv ponto corrente row ponto cell. Qual que é a célula que eu quero pegar? O call ID que eu criei lá, tá? Ponto value. Pronto, peguei a propriedade, né? Passei o ID para minha propriedade. Agora eu posso já ocultar o meu formulário. Eu posso já dar aqui o ponto close, né? Posso fechar realmente o formulário, nem preciso só esconder ele, ocultar mesmo o formulário. Tranquilo. Agora eu vou copiar essa linha e eu vou colocar também no kDAO para verificar quando der Enter, tá? Então vou pôr aqui no kDAO também. Só que eu tenho que pôr a opção que e.keycode tem que ser igual a Enter para ele executar. Pronto, então eu tenho as duas formas aqui de pegar o ID, tá? Beleza, então. Agora, do demais aqui, o nosso código está pronto, tá? Ele está pronto. A única coisa que a gente precisa ver é se no caso o TXT vir em branco, a gente mudar esse select aqui. Tá? Então vamos lá, vamos testar isso aqui também. Então eu só vou criar esse parâmetro se o txt nome.teste for maior que 0. Aí eu adiciono o parâmetro, passo o parâmetro normalmente aqui. Vamos dar um Ctrl X aqui. O parâmetro teria que passar sempre, né? Mas aí a questão é o seguinte: só vamos deixar mesmo quando for. Eu posso passar o parâmetro em branco, só para não dar erro na função. Então vamos lá, else. Vamos copiar isso aqui, que ele vai trazer para mim então aqui tudo só sem o where. Ok? Bom, agora o próximo passo é a gente vir aqui no cadastro de cliente e chamar essa consulta aqui no meu cadastro de cliente. Então vou criar uma rotina aqui. Vou vir aqui em cima. Vou criar uma subrotina aqui. Private sub pesc de pesquisa. Eu vou pôr assim, using frm as new frm consulta cliente, tá? frm.show dialog me, que eu vou deixar o formulário travado na tela para o usuário não conseguir acessar o cadastro de cliente enquanto que o formulário de consulta estiver aberto. Aí eu vou pôr assim, se o frm ponto id, que é a propriedade que eu criei lá, for maior que 0, quer dizer que voltou para maior que 0. For maior que 0, quer dizer que voltou um ID para a gente fazer a consulta. Aí o que eu faço? Eu coloco no txt id.teste vai ser igual a frm.id. Ok. Aí o que eu posso fazer também? Enviar um comando indicando para dar enter já para carregar o cliente automaticamente aqui para a gente, tá? Então eu vou pôr assim, ó, eu vou criar um novo comando aqui, uma nova variável de enter aqui, enter as new enter. Quer dizer que eu vou passar esse comando enter para a minha caixa de texto. Então vou pôr assim, txt.id, que eu vou pegar
meu evento keydown, aonde eu tenho que passar aqui o sender, eu passo nothing, e aonde eu tenho que passar o meu comando, lá o keyEventEngs que eu criei aqui, né, o meu enter, eu passo o enter aqui, que ele já vai executar o enter automaticamente lá para mim. Beleza. Agora onde que eu vou chamar essa pesquisa para abrir? Eu vou vir aqui no cadastro de cliente, no TXT, lá no evento keydown que a gente já programou, eu vou fazer um else if aqui. Quer dizer que aqui eu estou testando se for maior que 0. Aí eu vou testar se ele for igual a 0 e for enter, abrir a pesquisa. Quer ver? Vamos fazer isso aqui, ó. Else if, se ele for igual a 0 aqui, e o keydown for enter, eu chamo o método aqui pesc para abrir a pesquisa. Pronto. Vamos executar e fazer o teste agora aqui da nossa tela de pesquisa. Vamos abrir o cadastro cliente, vou pôr no editar, vou dar um enter com ele em branco. Aqui abriu minha tela de pesquisa, só que eu não pus para abrir no centro, né? Se eu tentar acessar as outras telas, tá tudo bloqueado, ele não deixa eu voltar. Então vamos pular aqui e dar um pesquisar. Opa, tá aparecendo, nossa pesquisa tá dando certo aqui, deu ok. MA, ela só apareceu o que tem MA. Vou dar 2 cliques, ele voltou e já carregou aqui pra gente. Então, beleza, nossa pesquisa deu certinho. Bom, então é isso. Nesse episódio aqui a gente viu como criar o formulário de pesquisa, como fazer essa pesquisa e já retornar aqui para a gente e fazer a pesquisa automaticamente aqui para a gente. Bom, foi bem bacana. Só vamos mudar uma coisa aqui no nosso formulário de consulta para ele aparecer sempre no centro da tela. Então eu vou vir aqui, né? Selecionar o formulário, claro. Vim aqui no Start Position, colocar no Center Screen. Pronto, então terminamos aqui o nosso, a nossa tela de consulta. Qual que é o próximo passo, então? Para a gente concluir aqui a nossa tela de cliente, seria o botão remover, o delete aqui que a gente não fez ainda, excluir um cliente do banco de dados. A gente vai fazer isso no próximo episódio. Então, até o próximo episódio.